Estresse, ainda falando de comportamento humano nas organizações, em sua unidade 2, temos o tópico 8.2, estresse. Hans Selye, citado por Chiavenato, 1999, pôde perceber em estudos que quando se submete um organismo a estímulos que ameacem sua homeostase, que é o equilíbrio orgânico, ele tende a reagir com um conjunto de respostas específicas, que institui uma síndrome, que é desencadeada independente da natureza do estímulo. Isso se denominou estresse, que pode ser observado em pelo menos duas dimensões, como processo e como estado. Tendo-se o estresse como processo, é a tensão diante de uma situação de desafio por ameaça e conquista. Olha, o estresse em processo tem-se como a tensão de uma situação de desafio, uma situação desafiadora por ameaça e conquista. Tendo o estresse como estado, ele é resultado positivo e o estresse ou negativo de estresse do esforço gerado pela tensão mobilizada pela pessoa. O estado de estresse pode ser um resultado positivo e o estresse ou negativo de estresse do esforço gerado pela tensão mobilizada pela pessoa. O estresse positivo é quando a pessoa está se esforçando para ter um bom resultado. O negativo é quando o esforço é dispendioso, a pessoa só se estressa diante de uma situação conflituosa. Segundo a mesma autora, que é Hans Selye, pode-se dizer que os estressores advêm do meio externo, como frio, calor, condições de instabilidade, quanto do ambiente social como do trabalho, e do mundo interno, com pensamentos e as emoções de angústia, medo, alegria e tristeza. Em relação ao trabalho, o estresse é definido como um sintoma que é desenvolvido por uma pessoa frente a uma situação na qual ela percebe seu ambiente de trabalho como ameaçador às suas necessidades de realização pessoal e ou profissional. Mas que caramba. Repetindo, e ou profissional, e ou a sua saúde física, e ou a mental. Então, temos que essa relação, que o estresse é referente ao trabalho, é definido como um sintoma, que é desenvolvido por uma pessoa frente a uma situação na qual ela percebeu seu ambiente de trabalho como ameaçador às suas necessidades de realização pessoal, profissional, sua saúde física ou mental. Essa necessidade prejudica a interação da pessoa com o trabalho e afeta ou é afetada pelo ambiente de trabalho, à medida que esse ambiente contém demandas excessivas a ela, ou quando ela não se sente portadora de recursos adequados para enfrentar tais situações. De Monge, França, 2008, citando Rodrigues, 1988, e Couto, 1987, nos diz que o mesmo evento pode produzir o estresse ou estresse positivo em duas pessoas diferentes. Olha, o mesmo evento pode produzir o estresse, também chamado de estresse positivo, em pessoas diferentes, dependendo da interpretação que cada um lhe confere. O estresse significa uma tensão que não leva a doenças, e o distresse designa reações psicofisiológicas que podem desencadear situações de doença. O estresse não desencadeia doenças, o distresse sim. A mesma autora nos coloca que uma das mais importantes contribuições de Hans Selye é a síndrome geral de adaptação. Se caracteriza por 3 fases. Essa síndrome geral de adaptação se caracteriza por 3 fases, dada por Hans Selye. A reação de alarme faz em que mecanismos são mobilizados para manter a vida, a fim de que a reação não se dissemine.
Temos a fase da reação ao alarme, que vai ser contida de mecanismos que são mobilizados para manter a vida, para que essa reação de estresse não se dissemine. Temos a fase de resistência, que nessa fase a adaptação é obtida por meio do envolvimento adequado de canais específicos de defesa. Podem surgir sintomas somáticos específicos. Em muitos casos, essa pode ser a última fase. Essa fase de resistência nessa fase a adaptação é obtida por meio do desenvolvimento adequado de canais específicos de defesa. Podem surgir sintomas somáticos específicos. Em muitos casos, essa pode ser a última fase. Temos a fase também de exaustão, que é caracterizada por reações de sobrecarga dos canais fisiológicos, falhas nos mecanismos adaptativos. Fase de exaustão é aquela fase que é caracterizada por reações de sobrecarga dos canais fisiológicos e por falhas de mecanismos adaptativos. Na fase de resistência é quando a pessoa já está se adaptando por meio de canais de defesa. E claro que pode surgir sintomas específicos, mas em muitos casos essa já é a última fase. Tem a fase de exaustão, quando esses canais fisiológicos estão sobrecarregados e há falhas nos mecanismos adaptativos, quando o estresse está muito alto. Griffin e Moriarty, 2006, dizem que nem todo estresse é ruim e que é necessário certo nível de estresse para evitar a letargia e a estagnação, mas alertam que muito estresse pode provocar consequências negativas. Nem todo estresse é ruim, de acordo com Griffin e Moriarty. O estresse é necessário para evitar um nível de letargia e estagnação, mas muito estresse pode provocar consequências negativas. Abaixo são apresentadas algumas síndromes associadas ao estresse, de acordo com Imogen França. Ele fala sobre algumas síndromes associadas ao estresse. Tem as somatizações, que são sensações e distúrbios físicos com forte carga emocional e afetiva. Olha aqui umas síndromes de estresse. A somatização são sensações e distúrbios físicos com a forte carga emocional e afetiva. Tem a fadiga, que é o desgaste da energia física ou mental, que pode ser recuperada por meio de repouso, alimentação ou orientação clínica especializada. Tem-se, por fim, não menos importante, a depressão, que é uma combinação de sintomas que prevalecem a falta de ânimo, a descrença pela vida e a profunda sensação de abandono e solidão. De acordo com Imogen França, ele nos diz que fatores de estresse vão desde questões de personalidade até fatores sociais específicos. Olha aqui, ó. Então, Imogen França diz que fatores de estresse que podem causar o estresse vão desde questões da personalidade, uma pessoa mais para baixo, até fatores sociais específicos. É o estresse, personalidade, tem-se a constituição orgânica, a avaliação e a percepção, as expectativas pessoais, os contextos organizacionais, as expectativas do ambiente, as estratégias de enfrentamento. Segundo Griffin e Moriarty, o estresse não é um fenômeno simples e tem muitas causas diferentes. Eles se concentram em estressores relacionados ao trabalho e identificaram três causas. Estressores relacionados ao trabalho e identificaram três causas ligadas às exigências. Tem-se exigências físicas, estressores associados ao ambiente de trabalho, tais como calor, frio excessivo, iluminação inadequada, instalações e exposições a agentes que possam ameaçar a saúde. Essa é uma exigência física que pode causar estresse. Temos as exigências da função,
O estresse pode ser proveniente da indefinição funcional, pouca orientação ou treinamento ou conflitos de funções. O estresse pode vir de uma indefinição funcional, por pouca orientação, treinamento ou conflito de funções. O estresse também é ligado a exigências, também pode ser exigências interpessoais, estressores nos relacionamentos entre pessoas. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em seu site, adverte às empresas que a capacidade de sobrevivência no clima competitivo dos mercados também depende das iniciativas que assumam para ajudar seus funcionários de todos os escalões a evitarem ou aliviarem o estresse. Portanto, os gerentes e os especialistas em RH podem colaborar na identificação, prevenção e redução do estresse no ambiente organizacional. Desculpa, vou repetir. A OIT, em seu site, adverte as empresas de que a capacidade de sobrevivência no clima competitivo dos mercados também depende das iniciativas que assumam para ajudar seus funcionários de todos os escalões, a evitarem ou aliviarem o estresse. Portanto, os gerentes e os especialistas em RH podem colaborar na identificação. Gerentes e especialistas em RH podem colaborar na identificação, prevenção e redução do estresse no ambiente organizacional, criando ambientes e políticas adequadas, identificando fontes de estresse e refinando seus processos. A pessoa que sabe lidar com os agentes estressores, tantas vezes inevitáveis, torna-se sociável, segura, de presença agradável, equilibrada, bem-vinda aos grupos que frequenta. Esta, mais bem preparada para o sofrimento, talvez por ser mais confiante em suas possibilidades, portanto, com uma sólida subjetividade, esse tipo de pessoa que sabe enfrentar os fatores de estresse do cotidiano foi dado o nome de pessoa resiliente. Nossa, eu sou resiliente. Vamos considerar a seguinte situação. Um consultor foi a uma empresa para um trabalho na área de comportamento organizacional e, em seu processo diagnóstico, perguntou ao diretor como ele lidava com os conflitos. O diretor respondeu: aqui nessa empresa trabalhamos na maior harmonia e não temos conflitos. Qual é a consequência dessa negação de conflito para a organização? Como sabemos, o que se mede se consegue, mas aquilo que se mede também define a cultura da empresa. Por quê? Olha, qual a consequência dessa negação de conflito da organização? Não sabemos o que se mede se consegue, mas aquilo que se mede também define a cultura da empresa. Porque descreve o que é valorizado. Para entendermos um povo, é preciso entender a sua cultura, e isso acontece também com as organizações. O estudo da cultura organizacional nos permite entender o conjunto de valores, normas e crenças que regem o comportamento das pessoas. Por intermédio da cultura de uma organização, os colaboradores entendem quais são os comportamentos ou atitudes considerados aceitos e quais são inaceitáveis. Tópico 8.3. Algumas definições de cultura. Para Edward Taylor, cultura seria todo o complexo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, cultura, de acordo com Edward Taylor, é todo o complexo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei
os costumes e a todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Em 1936, Ralph Eddington propôs que a cultura de qualquer sociedade consistiria na soma total de ideias, reações emocionais condicionadas a padrões de comportamento habitual que seus membros adquirem por meio da instrução ou imitação e de que todos, em maior ou menor grau, participam. Então, já temos, de acordo com Ralph Eddington, que a cultura de qualquer sociedade se constitui na soma total de ideias, reações emocionais condicionadas a padrões de comportamento habitual que seus membros adquirem por meio da instrução ou imitação e de que todos, em maior ou menor grau, participam. Clifford Geertz, em 1973, Clifford Geertz propôs que a cultura devia ser considerada como um conjunto de mecanismos de controle. De acordo com Clifford Geertz, em 1973, a cultura ela deve ser considerada como um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instituições para governar o comportamento. Laplantine, antropólogo francês, afirma que a cultura é o conjunto de comportamentos, saberes e saber-fazer característicos de um grupo humano ou de uma sociedade, sendo estas atividades adquiridas por meio de um processo de aprendizagem e transmitidas ao conjunto de seus membros. Agora vamos ver os traços comuns entre os autores quanto à definição para a cultura. A cultura é algo constituído e compartilhado pela maioria dos indivíduos componentes de um determinado grupo social. A cultura é normalmente um conjunto de conhecimentos e hábitos aprendidos por meio da educação e que servem para imprimir certa padronização. Continuando, desculpa. A cultura, só repetindo, a cultura normalmente é um conjunto de conhecimentos e hábitos aprendidos por meio da educação e que serve para imprimir certa padronização à conduta dos indivíduos que vivem no âmbito de uma determinada sociedade e época, transmitindo-se e garantindo-se por meio da aprendizagem, da repetição e da imitação. A cultura é como se fosse a alma de um grupo social ou de uma organização, de onde derivam aspectos observáveis, como sua estratégia, estrutura, processos e sistemas. Além dela ser a alma de um grupo social, de uma organização, onde vai se derivar aspectos observáveis como a sua estratégia, a sua estrutura, seus processos e sistemas, ela forma as lentes pelas quais vemos o mundo à nossa volta. A cultura vai ser as lentes pela qual nós vamos ver o mundo à nossa volta, moldando, em grande medida, o nosso comportamento no mundo em que vivemos. Cultura organizacional, de acordo com Edgar Schein de Freitas, 1991, define como o conjunto de pressupostos básicos que um dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender a lidar com problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para ser considerados válidos e que, portanto, podem ser levados a novos membros como forma correta de perceber, pensar, sentir em relação a estes problemas. Schein busca respostas para questões como o que a cultura pode fazer, a que funções ela serve, como ela origina, desenvolve e muda. Freitas, 1991, nos coloca que a ideia de ver organizações como culturas nas quais há um sistema de significado partilhado entre os membros. Freitas, 1991, nos coloca que a ideia de ver organizações como culturas
nas quais há um sistema de significado partilhado entre os membros, é um fenômeno relativamente recente. Esse é um tema pesquisado no exterior a partir da década de 50 e no Brasil mais especificamente na década de 80. Até meados dos anos 80, essas organizações eram tidas como um meio racional pelo qual se coordenava. Organizações eram apenas um meio racional pelo qual se coordenava e controlava grupos de pessoas. Tinham níveis verticais, departamentos e relacionamentos de autoridade, etc. Organizações são mais que isso. Elas têm personalidade como os indivíduos. Podem ser rígidas ou flexíveis. Rígidas ou flexíveis. Pode ser hostis ou amigáveis. Pode ser inovadoras ou conservadoras. Cada uma das organizações tem um sentimento e caráter únicos, além de suas características estruturais. Lembrete. Cada organização tem a sua cultura. É a cultura que forma o significado das coisas, que orienta e mobiliza. É aquela energia social que move a empresa para o sucesso ou até sua destruição. Temos também que a cultura é a cultura que vai formar o significado das coisas. Ela vai orientar e mobilizar. Ela vai ser aquela energia social que move a empresa para o sucesso ou até a destruição. Segundo Shen Apoio de Freitas, 1991, não é possível entender, administrar ou melhorar uma organização sem uma compreensão de sua essência cultural, entender a alma da organização. A cultura organizacional tem fortes influências no conjunto de respostas que a organização oferece ao ambiente externo. Temos aqui que a cultura organizacional tem uma forte influência no conjunto de respostas que a organização oferece ao ambiente externo e interno, afetando enormemente sua estratégia, sua definição estrutural, seus processos e sistemas, bem como sua produtividade e desenvolvimento tecnológico. A cultura organizacional ajuda e orienta os membros a adequarem-se internamente para melhor lidar com as questões externas. Segundo Robbins, 2005, a prática de diferenciar cultura forte ou fraca tornou-se cada vez mais popular. A força da cultura pode ser definida em termos de homogeneidade, estabilidade e intensidade das experiências compartilhadas pelos membros da organização. O conceito de forte está ligado ao fato de que os valores essenciais da organização são intensamente acatados e compartilhados. Uma cultura forte demonstra elevado nível de concordância dos membros sobre os pontos de vista da organização. Tópico 8.4 Funções da cultura. Tópico 8.4 Funções da cultura. Também, segundo Robbins, 2005, a cultura desempenha várias funções na organização. Dentre elas, temos aqui as funções da cultura na organização. A cultura tem o papel da definição de fronteiras, que permite a distinção de uma organização e outra organização. A cultura também tem função no sentido de identidade para os membros da organização. A cultura facilita o comprometimento com algo maior que os interesses individuais. A cultura intensifica a estabilidade do sistema social, fornecendo padrões apropriados de comportamento aos funcionários. Não podemos dizer que uma cultura é melhor que outra, certa ou errada. Robbins, 1999, nos diz que a cultura assume um papel importante à medida que intensifica o compromisso organizacional e aumenta a coerência do comportamento do empregado, reduzindo a ambiguidade. No entanto, a cultura organizacional pode servir como barreira para se efetuar mudanças, principalmente no que se refere a fusões e aquisições.
Tópico 8.5. Criação e identificação da cultura organizacional. Segundo Robbins, 2005, a cultura organizacional começa quando os costumes, as tradições e a maneira de fazer as coisas deram certo. Ou seja, que a organização obteve sucesso com o que foi feito. O papel dos fundadores é fundamental, pois eles têm uma visão geral daquilo que a organização deve ser. Eles iniciam a organização a partir de suas crenças e seus valores. Para se identificar a cultura de uma organização, Deal e Kennedy Apolchen, em 2001, sugerem 2 tipos de análise. Eles querem identificar a cultura de uma organização. Então, Deal e Kennedy, em 2001, sugerem 2 tipos de análise. A primeira análise é 2 aspectos que podem ser vistos de fora. Do aspecto que pode ser visto de fora, temos que, para identificar a cultura de uma organização, devemos estudar o ambiente físico, o orgulho que as organizações têm de si próprias. Que legal. Tem-se que ler o que a organização divulga de sua própria cultura. Os relatórios, entrevistas e reportagens fornecem bons indícios de como a organização se vê. Tem-se que testar como a organização recebe os estranhos, formal ou informalmente, relaxada ou ocupada, e etc. Ainda dos aspectos que podem ser vistos de fora para identificar a cultura organizacional, tem-se que entrevistar as pessoas sobre a história da organização, como foi seu começo, que tipo de pessoas trabalha na organização, o crescimento, que tipo de lugar é aquele para se trabalhar. Ainda dos aspectos que podem ser vistos de fora para identificar a cultura organizacional, devemos observar como as pessoas usam seu tempo e comparar o que dizem com o que fazem. Agora, dos aspectos relacionados às questões internas para identificar a cultura, tem-se que entender o sistema de progresso de carreiras, o que faz o empregado ser promovido. Que interessante, bem interessante, o que faz o empregado ser promovido. Ainda como aspecto relacionado às questões internas, para se identificar a cultura, como um sistema de recompensas avaliar as qualificações, performance, tempo de serviço e lealdade. Como o sistema de recompensas, quer saber, para se identificar a cultura organizacional, tem que se perceber como o sistema de recompensa avalia as qualificações, performance, tempo de serviço e lealdade. Quanto tempo as pessoas ficam em determinado cargo? Dos aspectos ainda relacionados às questões internas, tem que se entender o quanto tempo as pessoas ficam em determinado cargo. Tem que se olhar ainda em questões internas, quanto tempo as pessoas ficam em determinado cargo. Atentar para o conteúdo dos discursos e memorandos. Ter uma particular atenção que deve ser dada às anedotas e às histórias que circulam, as fofocas. Tópico 8.6. Desenvolvimento da cultura. Para Shen, 2001, a cultura é aprendida basicamente por dois mecanismos interativos. Shen diz que a cultura é aprendida por 2 mecanismos interativos: a redução da dor e ansiedade, modelo de trauma social. Olha, tem 2 mecanismos interativos que a cultura vai ser reconhecida. O primeiro mecanismo é a redução da dor e da ansiedade, modelo de trauma social. A ansiedade é derivada da incerteza que o indivíduo tem ao encontrar um grupo novo, a incerteza sobre a capacidade de sobreviver e ser produtivo,
a incerteza sobre os membros, se estes trabalharão bem uns com os outros. As crises conduzem o grupo a perceber, compartilhar e desenvolver formas de lidar com elas. Os membros do grupo aprendem a superar o desconforto imediato e a evitar desconfortos futuros. Quando outras crises surgirem, a tendência será reduzir ou eliminar a ansiedade gerada da maneira como eles aprenderam anteriormente. O segundo mecanismo interativo para se aprender a cultura é o reforço positivo. As pessoas repetem o que funciona e abandonam o que não funciona. Tópico 8.7. Manutenção da cultura. Segundo Kuhlman, as culturas se mantêm principalmente por três causas. Segundo Kuhlman, as culturas se mantêm principalmente por três causas. A energia controladora do comportamento existente em todos os níveis organizacionais. A força que faz cada membro acreditar que ele está fazendo acreditar que o que ele está fazendo é o melhor para a organização, para a comunidade e suas famílias. E essa força que faz com que cada membro acredite que ele está fazendo o melhor para a organização, para a comunidade e suas famílias, é chamada de energia controladora do comportamento existente em todos os níveis organizacionais. Ainda segundo Kuhlman, entre as três causas que a cultura se mantém está as regras não escritas que estão incorporadas na organização, uma vez que exista consenso delas representarem o comportamento apropriado. Por fim, não menos importante, referente às causas da cultura se manter, tem-se o papel dos grupos na observação dessas normas e sua reprodução no trato dispensado aos desviantes. Tópico 8.8. Alguns elementos da cultura. A cultura organizacional é concebida a partir de seus elementos constitutivos. A cultura organizacional é concebida a partir de seus elementos constitutivos. Freitas, 1991, ressalta que a descrição dos elementos que constituem a cultura organizacional, a forma como eles funcionam e ainda as mudanças comportamentais que eles provocam são maneiras de dar à cultura um tratamento mais concreto ou de mais fácil identificação. Elementos mais encontrados, segundo a literatura consultada, são valores. Os valores são as noções compartilhadas que as pessoas têm do que é importante e acessível para o grupo que pertencem. Noções compartilhadas que as pessoas têm do que é importante e acessível para o grupo a que pertencem. Valores formam o coração da cultura. Valores de coração da cultura. Definem o sucesso, os termos concretos para os empregados e estabelecem os padrões a serem alcançados. Os valores explicam para a organização o que é considerado importante ou relevante, prioritário ou desprezível. Os valores representam a essência da filosofia da organização para atingir o sucesso. Valores vão representar a essência da filosofia da organização para atingir o sucesso, pois eles fornecem um senso de direção comum para todos os empregados e um guia para o comportamento diário. Crenças. Temos as crenças como os elementos da cultura, como um elemento constitutivo da cultura. Esses elementos proporcionam à cultura um tratamento mais concreto e uma mais fácil identificação. Crenças.
Crenças é a compreensão que se dá como certa e que serve de base para o entendimento das coisas. Crença vai ser a compreensão que se dá como certa e que vai servir de base para o entendimento das coisas. Crença é aquilo que é tido como verdade na organização. Pressupostos são conjecturas antecipadas ou respostas prévias. Olha, crença é uma conjectura antecipada ou uma resposta prévia sobre o que é, o que se faz, o que acontece. É uma solução pronta, disponível e até certo ponto inquestionável pelo grupo. Normas. As normas dizem como as pessoas devem se comportar e se baseiam ou refletem as crenças ou os valores organizacionais. Ainda dentro dos pressupostos, as crenças é uma solução pronta, disponível e até certo ponto questionável pelo grupo. Normas. As normas dizem como as pessoas devem se comportar e se baseiam ou refletem as crenças e os valores organizacionais. Ritos, rituais e cerimônias. Os ritos, rituais e cerimônias são um conjunto planejado de atividades relativamente elaborado que combina várias formas de pressão cultural, as quais têm consequências práticas e expressivas. Ao desempenhar um rito, as pessoas se expressam através de diversos símbolos, como certos gestos, linguagens e comportamentos. Ritos organizacionais mais comuns. Os ritos organizacionais mais comuns temos os ritos de passagem, que é o processo de introdução ou retreinamento de pessoal. Temos os ritos de degradação. Olha, ritos de degradação usados para dissolver identidades sociais e retirar seu poder, como nos casos de demissão, olha, afastamento de um ato executivo, encostar alguém, denunciar falhas e competências publicamente. É um rito de degradação. Temos os ritos de reforços, que são as celebrações públicas de resultados positivos. Temos os ritos de renovação, que visam renovar as estruturas sociais e aperfeiçoar seu funcionamento. Ritos de renovação, eles querem renovar as estruturas sociais e aperfeiçoar seu funcionamento, como programas de desenvolvimento organizacional, assistência aos empregados. Temos os ritos de redução de conflitos. São usados para restaurar o equilíbrio em relações sociais perturbadas, reduzindo os níveis de conflitos e agressão, como nos processos de negociação coletiva. Temos os ritos de integração, que visam recarregar e reviver sentimentos comuns e manter as pessoas comprometidas com o sistema social, comumente usado nas festas de Natal, jogos, rodadas de cerveja. Histórias e mitos. Histórias são narrativas baseadas em eventos ocorridos, que informam sobre a organização, reforçam o comportamento existente e enfatizam como este comportamento se ajusta ao ambiente organizacional. Mitos se referem a histórias consistentes com os valores da organização, porém não são sustentados pelos fatos. Heróis. Heróis personificam os valores e condensam a força da organização. Os heróis vão personificar os valores e vão condensar a força da organização. Função do herói: tornar o sucesso atingível e humano. Outros membros podem seguir seu exemplo. Estabelecer padrões de desempenho, motivar os empregados fornecendo uma influência duradoura. Comunicação. As organizações são vistas como fenômeno de comunicação, sem o qual inexistiram. Comunicação são um fenômeno de comunicação sem o qual inexistiriam. O processo inerente às organizações cria uma cultura, revelando suas atividades comunicativas. Tipos de agentes de comunicação numa organização, onde os papéis informais entram em ação. Contadores de histórias interpretam o que ocorre na organização, ajustando os fatos à sua percepção.
Padres são os guardiões dos valores culturais. Confidentes são os detentores do poder por trás do trono. Fofoqueiros falam com nomes, datas e etc. Espiões são leais à chefia e mantêm seus chefes informados. Conspiradores, duas ou mais pessoas que se reúnem para tramar algo. Tópico 8.9. O papel da área de gestão de pessoas. Tópico 8.9. O papel da área de gestão de pessoas. De acordo com Freitas, 1991, a área de gestão de pessoas De acordo com Freitas, 1991, a área de gestão de pessoas nas organizações é a guardiã da cultura e tem papel fundamental de disseminar, promover, manter e implementar mudanças culturais, definindo os processos de seleção de perfis compatíveis com os valores organizacionais, elaborando sistemas que contemplem a competência e a lealdade, promovendo eventos que destaquem o comportamento esperado, veiculando histórias que reforcem os valores da organização, estabelecendo meios de comunicação que permitam a interpretação adequada das mensagens institucionais, monitorando os programas de socialização, recuperando os transgressores, dentre outros. Segundo Dublin, 2006, a cultura organizacional pode causar um impacto penetrante na eficácia da organização. Ela aponta 6 principais consequências e implicações da cultura. De acordo com Dublin, a cultura organizacional pode causar um impacto penetrante na eficácia, no sucesso da organização. Ele aponta 6 principais consequências e implicações da cultura. Temos a vantagem competitiva e o sucesso financeiro, é uma implicação da cultura. Pesquisas apontam que as empresas nas quais os empregados percebiam a existência de uma ligação entre os esforços individuais e as metas da organização demonstraram maior retorno de investimento. Produtividade, qualidade e moral. Uma cultura que enfatiza a produtividade, esse daqui sendo ainda uma consequência e implicação à cultura, pode causar um impacto penetrante à eficácia. Temos a produtividade, a qualidade e a moral. Uma cultura que enfatiza a produtividade e a qualidade encoraja os trabalhadores a serem produtivos. Ainda como consequências e implicações da cultura que pode causar um impacto penetrante à eficácia da organização, tem-se a inovação. Da mesma forma, uma organização que encoraja a criatividade e a tomada de decisão contribuirá para a inovação. Se a organização vai encorajar a criatividade e a tomada de decisão, consequentemente, ela vai contribuir para a inovação. Ainda entre as principais consequências e implicações da cultura, temos a compatibilidade de fusões e aquisições. Compatibilidade de fusões e aquisições é um indicador de sucesso em fusões e aquisições e compatibilidade de suas respectivas culturas. Vai ser um indicador de sucesso em fusões e aquisições. É a compatibilidade de suas respectivas culturas. Temos ajuste à pessoa/organização. Como uma consequência e implicações da cultura, temos os ajustes. Temos o ajuste pessoa-organização. Ajuste pessoa-organização. O ajuste pessoa-organização é um ponto fundamental para o sucesso tanto do indivíduo quanto da organização. É o ajuste dos valores individuais e organização. Por fim, não menos importante, como como a sexta principal consequência e implicação da cultura, temos a direção da atividade da liderança. A cultura organizacional diz
o modo de liderar. Após o estudo sobre a cultura organizacional, encerraremos essa unidade tratando da mudança organizacional, sob aspecto principalmente da influência da cultura nos processos de mudança, uma vez que a mesma cultura que leva uma organização ao sucesso pode gerar resistências e dificultar os processos de mudança. Tópico 8.10 Mudanças da cultura. Tópico 8.10 Mudanças da cultura. Na vida temos duas certezas. A primeira é que todos vamos morrer um dia e a segunda é que tudo muda a todo instante. Olha que interessante. As organizações sofrem influências dos ambientes interno e externo continuamente e precisam identificar mecanismos para o gerenciamento das mudanças que ocorrem no dia a dia. Segundo Griffin e Moriarty, 2006, quando os gestores tentam modificar a cultura organizacional, estão, na verdade, procurando alterar noções básicas das pessoas sobre o que é ou não um comportamento adequado na empresa. Os mesmos autores dizem que, para se efetuar mudanças culturais, os gestores devem criar situações que permitam a introdução de novas histórias. Eles dão como exemplo uma empresa em que a opinião do funcionário não tinha importância e a partir de agora passa a ter. Nesse caso, os gestores podem, por exemplo, solicitar a um funcionário que lidere uma discussão numa reunião, acompanhe e oriente este processo, de forma que seja um sucesso. Isso transformará uma nova história que poderá substituir a antiga. Mas os autores alertam que esse é um processo longo e difícil, pois não importa quanto se dediquem à implementação de um novo valor, podem inadvertidamente voltar aos padrões antigos de comportamento. Tal fato irá gerar uma nova história com o retorno aos antigos valores. Para que uma nova cultura se torne estável, faz-se necessário um período de transição, no qual são realizados esforços para a adoção de novos valores, e a longo prazo esses novos valores serão tão estáveis e influentes quanto os antigos. Assista ao filme Fábrica de Loucuras, 1986, direção de Ron Howard, e observe as diferenças culturais e o impacto da cultura. Pense nas empresas que passam por processos de fusão ou aquisição. Agora reflita sobre os processos de mudança e sobre como conciliar duas culturas. Qual o impacto no comportamento das pessoas? Vamos para os exercícios. Questão 1. No filme Náufrago, Castaway, Estados Unidos 2000, o ator Tom Hanks interpreta um inspetor da Federal Express, FedEx, multinacional encarregada de enviar cargas e correspondências. Em uma de suas viagens para checar os vários escritórios da companhia, sofre um acidente de avião, permanecendo sozinho em uma ilha deserta por 4 anos. Como uma de suas estratégias para sobreviver, o personagem Chuck Norris estabelece comunicação com um personagem imaginário, uma bola de vôlei, na qual pinta um rosto e passa a chamá-lo de Wilson e tratá-la como um amigo em momentos de solidão. A partir dos estudos sobre a importância da comunicação nas relações interpessoais, podemos afirmar que a comunicação somente se efetiva quando o destino interpreta e compreende a mensagem. Porque a comunicação é um processo de mão dupla e envolve necessariamente um processo de retroação, de resposta, de um feedback. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Está certíssima. Aqui a justificativa que a comunicação entre duas pessoas
ocorre entre duas pessoas, seja uma situação face a face ou em grupo, na qual as partes são tratadas como indivíduos e não como objetos, e isso configura necessariamente um relacionamento interpessoal, troca e interação. Por isso, no filme, a necessidade de representação de um rosto humano na bola de nome Wilson para que a comunicação pudesse ser estabelecida. Temos que a comunicação é tão importante que sua ausência ou presença afeta a saúde física e psíquica dos indivíduos, como também a maneira pela qual aprendemos quem somos, proporcionando uma referência sobre nós mesmos e uma ligação com o outro, o mundo, possibilitando estabelecimento e estabelecendo relacionamentos. Por isso, em um ambiente altamente competitivo, as habilidades de comunicação têm sido cada vez mais valorizadas, tanto no que se refere às relações interpessoais quanto nas relações estabelecidas com clientes, fornecedores e sociedade, podendo, portanto, representar a diferença entre o sucesso ou o fracasso no trabalho. No entanto, embora haja um grande investimento em tecnologias de informação facilitando a comunicação entre as pessoas, ocorrem vários problemas nessa área, prejudicando as possibilidades de relacionamento e contato, pois muitas vezes considera-se a pessoa como um fator essencial em todo esse processo. Questão 2. ENAD 2006. As novas políticas de pessoal recentemente implantadas na confecção normomodas trouxeram insatisfação e estresse para o ambiente de trabalho e, consequentemente, perdas financeiras. A insatisfação e o estresse foram detectados a partir dos seguintes indicadores: custos associados a doenças ocupacionais, sim; violência no trabalho, sim, que é um indicador de estresse; nível de responsabilidade atribuída ao cargo, inclinações pessoais, absenteísmo e rotatividade, que diz que a resposta correta é a primeira e a segunda, entendeu? A gente sabe que sim, né? A terceira está incorreta, que indicadores de responsabilidade atribuída ao cargo tem mais a ver com as políticas de cargo e salários, que devem responder quais os critérios de evolução dos cargos em suas respectivas carreiras, quais os procedimentos para dimensionar ou redimensionar atribuições e responsabilidades, como analisar o desempenho individual do grupo de trabalho para aplicar remuneração variável, quais os critérios de planejamento e alocação da força de trabalho disponível. A indicação simplesmente da responsabilidade atribuída ao cargo não serve como parâmetro para medir a insatisfação e o estresse do colaborador empossado nele. Agora ver qual era a quarta. Inclinações pessoais. A quarta é incorreta porque, segundo Falcone, as políticas são regras utilizadas para gerir as funções e desempenhar e garantir que os objetivos sejam alcançados, não deixando de considerar a consecução dos objetivos individuais de seus colaboradores. Preocupa-se com as políticas impedir que os colaboradores desempenhem funções inadequadas ou que coloquem em risco o sucesso de suas verdadeiras funções. Porque a 5 está correta. A justificativa. O absenteísmo refere-se à ausência, atrasos e não cumprimento de obrigações pelo trabalhador. Entendi. Absenteísmo é referente a ausências, atrasos e não cumprimento de obrigações pelo trabalhador. Dentre suas causas, encontram-se as doenças ocupacionais e a alta rotatividade e outras inúmeras causas. Segundo Souto, o absenteísmo afeta negativamente tanto no processo de trabalho quanto a remuneração do trabalhador, com descontos no salário da mesma forma que o índice de rotatividade de pessoal, com maior possibilidade de demissão e de reposição da força de trabalho. O resultado é a baixa motivação no desempenho das funções e o aumento das despesas com o processo demissional e admissional dos decorrentes. Aí terminou a unidade.